enquanto que o Estratégia ele oferece um conteúdo com uma qualidade muito boa, com preço acessível e tudo junto. Eu me chamo João Paulo, eu fui aprovado em Medicina na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, em 7º lugar. Acho que todo mundo que, querendo ou não, tem uma certa facilidade com os estudos acaba pensando uma hora ou outra em medicina, mas após terminar o meu terceirão, né, uma das coisas que me fizeram realmente querer foi porque algumas pessoas da minha família acabaram ficando um pouco doentes e eu acompanhei todo o processo. E ninguém da minha família próxima era médico, então eu acabei pensando, então eu deveria tentar, sabe, ser pelo menos a primeira pessoa. No primeiro momento, eu fiquei bem feliz, porque eu acabou tendo um problema no SISU, né, que ele acabou abrindo e fechando. Eu não tinha visto na hora, mas uma pessoa bem próxima de mim tinha tirado print e me mostrou que eu tinha sido aprovada, o que me deu um alívio muito grande, só que quando eles fecharam acabou batendo um pouco de ansiedade, sabe? Então foi um dia um pouco cansativo, porém no final deu tudo certo. O apoio foi essencial, eles super entenderam o meu desejo de continuar tentando, sabe, o Enem. De certa forma, eu acho que em alguns momentos eu estava um pouco mais ansioso para passar do que eles. E eles sempre me ajudaram, me incentivaram, e a minha mãe, pelo menos, ela sempre acreditou muito em mim. E sempre falou que enquanto eu quisesse tentar, eu poderia ir tentando, que ela ia me apoiar. Minha preparação no ano da aprovação, eu acordava por volta de 8, 9 horas. E geralmente umas 9, se eu acordasse umas 8 horas, umas 9 horas eu já começava a estudar. Eu ficava estudando até 12 horas. E eu fazia pausa para o almoço e voltava de 2 às 4 da tarde. Umas 4 horas eu ia para academia e eu voltava 5 e meia, 6 horas da tarde. Fazia uma pausa e umas 6 e meia, 7 horas eu voltava e ficava estudando até umas 10, 11 horas. Alguns dias eu acabava estudando um pouco mais, alguns dias um pouco menos. Dependia muito do quão cansado eu estava da noite anterior. Eu também fazia meio que essa rotina durante a semana toda, com exceção de, às vezes, o sábado, que eu acabava tirando para descansar. Aí domingo, quartas e domingo eu usava como simulados. A primeira vez que eu ouvi falar do Estratégia tinha sido quando eu estava no 2º ano do ensino médio, que eu conheci um dos aprovados do Estratégia Militar, pela internet, né, o Nicolas Lazarotto. E eu lembro que ele falou um pouco desse curso, e foi a primeira vez. E no futuro, o tempo foi passando e eu acabei escutando um pouco mais a respeito da Estratégia. Eu vi que eles ofereciam um serviço muito bom, um material excelente. E eu quis tentar, sabe? Como eu já tinha decidido que eu queria estudar em casa, estudar online e o Estratégia era destaque nisso, eu resolvi optar pelo curso do Estratégia. Como eu já tinha uma certa bagagem, porque eu já estava estudando há um certo tempo, eu não foquei tanto em videoaulas. Então, eu tentava focar mais em PDFs e responder as questões e praticar justamente o simulado, sabe? E em caso de dúvidas, eu mandava uma dúvida no fórum, os professores respondiam e isso acabava agilizando o meu tempo de estudo, que, querendo ou não, era essencial no momento da preparação. Acho que a qualidade do conteúdo, mas também o suporte. Eu já tinha usado outro curso online, só que o tempo de suporte ele era bem maior, o tempo de espera para conseguir essa resposta era bem maior, e o site acabava tendo muitas instabilidades ao longo da preparação. Enquanto que no Estratégia, raríssimas vezes teve alguma instabilidade, e se teve, foi resolvido muito rapidamente. Às vezes eu nem tinha percebido e já tinha sido resolvido o problema. No início realmente era um pouco difícil lidar com as distrações, mas existem algumas funcionalidades no celular que acabam meio que bloqueando todas as notificações. Então eu deixava o celular bloqueado e longe do meu quarto. E basicamente eu só ficava na frente do PC e com um caderno para anotar tudo que eu precisava e responder as questões.
Então eu meio que me isolava do mundo externo para só focar no meu tempo de estudo. Eu acho que algumas coisas que eu teria mudado seria tentar entender que o meu corpo está cansado. Às vezes você está realmente muito fadigado e precisa de um descanso. E algumas vezes eu acabava extrapolando isso e me forçando um pouco mais. Isso prejudicava o meu rendimento. Porém, outra coisa é que no início da minha preparação eu tinha um certo medo de questões e isso me travava muito, porque na hora da prova mesmo, no Enem, eu tinha muita dificuldade. E justamente no ano da minha preparação, que eu fui aprovado, eu estava justamente sem nenhum medo. Eu tentava todo tipo de vestibular que aparecia para mim, todo tipo de prova para treinar em casa e isso me ajudou bastante, porque na hora da prova mesmo eu já não tinha medo quando eu li a questão. Eu acho que o custo-benefício ele é excelente, não só pela tudo que vocês me entregaram, né, ao longo dessa última semana com as viagens no Estratégia, mas no o próprio cursinho eu já tinha pesquisado outros, só que eram muito mais caros e eram direcionados só a uma única matéria, enquanto que o Estratégia ele oferece um conteúdo com uma qualidade muito boa, com preço acessível e tudo junto. Então isso acaba facilitando demais para que um número maior de pessoas tenha acesso a esse conteúdo. No meu primeiro ano de cursinho em casa, eu pensava bastante em desistir, porque quando você acaba sendo reprovado, você realmente se questiona se você é capaz. Só que uma coisa que eu pensava bastante era, mas e se der certo, algum dia? E justamente pelo meu apoio familiar, eu pensava, talvez valha a pena tentar mais uma vez. Eu diria para que você primeiro avalie se é realmente o seu desejo tentar medicina, mas se realmente for, continue, porque vale muito a pena. Hoje eu tô terminando o primeiro período da minha faculdade e não tem nenhum dia que eu pense, não importa o quão cansado eu esteja, não tem um dia que eu pense que eu deveria ter desistido. É sensacional e foi uma experiência única esse ano que eu tô vivendo, o último ano. Eu agradeço bastante por não ter desistido. Eu acho bem legal a ideia dos flashcards. Eu acho que é importante você saber dosar, nem criar flashcards a um ponto excessivo, mas também não criar poucos. Eles são muito bons para que você consiga memorizar, principalmente alguns conteúdos mais densos, como biologia e até algumas fórmulas da física, matemática. Isso me ajudava demais, porque eu já ia para a prova sabendo que eu sabia das fórmulas e, claro, também da teoria. Mas sabemos que tem algumas questões que dependem da fórmula. Então, isso acaba ajudando e eu não vejo tanta gente mencionando. Se eu pudesse resumir a minha jornada na estratégia, em uma palavra seria perseverança.